Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. A palavra do Senhor para as nossas vidas fala de uma ordenança do Senhor Jesus, que podemos dizer aqui que é a missão dos escolhidos. Então a palavra de Jesus aqui vai dizer que a missão dos escolhidos é dar frutos que permaneçam através da evangelização, do ato de evangelizar, do ato de levar a palavra de Deus. Então é uma ordenança do Senhor, e aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, que foi o Senhor que nos escolheu, né? Jesus, ele declara: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, todos nós, todos que estamos aqui, nós somos privilegiados porque o Senhor nos escolheu. O Senhor te escolheu, e essa escolha é um ato de graça, é um ato de soberania. Graça porque é um favor imerecido, porque nenhum de nós aqui merecíamos este favor, esta graça, mas mesmo assim, por amor das nossas vidas, o Senhor ama as nossas vidas, o Senhor, Ele nos escolheu. Então, é um ato da soberania de Deus, e através dessa escolha, desse ato, desse favor imerecido para com as nossas vidas, há uma ordenança, que é a questão de realizar a obra, de evangelizar. Então, por isso que a palavra fala: e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, nós temos uma missão. Então é importante que os irmãos, que a igreja, ela entenda isso, que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, porque nós alcançamos a salvação, e a partir de agora nós vamos cumprir com essa ordenança, que é evangelizar. E quando nós evangelizamos, nós estamos obedecendo ao Senhor. Então muitas vezes o servo do Senhor, ele fica disperso em relação a essa questão de evangelizar. E nós não podemos perder a oportunidade, não podemos deixar a oportunidade passar. E o Senhor nos coloca em situações propícias para levarmos uma palavra da parte de Deus. Então, o ato de falar de Jesus, então, é evangelizar. Evangelizar não é impor uma doutrina. Evangelizar é falar de Jesus. Evangelizar é falar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Isso é evangelizar. Às vezes também as pessoas confundem, quer impor doutrina. Quem transforma a vida do homem não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus. Então não podemos confundir isso, no ato de evangelizar, querer impor doutrina. Então a pessoa, ela vai ser transformada segundo a palavra de Deus a partir do momento que ela começa a ouvir, a partir do momento que ela começa a caminhar na presença do Senhor. O Senhor vai tirando os excessos, o Senhor vai moldando a vida da pessoa, vai gerando um temor no coração. O pecado que ela praticava, ela não vai praticar mais, porque ela começa a conhecer a palavra de Deus, ela começa a temer ao Senhor.
que essa atuação é uma atuação do Espírito Santo de Deus. Não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. Nós ensinamos a palavra, mas quem transforma é o Espírito Santo. Então, nós temos essa missão, que os irmãos entendam isso. E esse ato de evangelizar, ele se dá de várias formas. Através do nosso testemunho, é um ato de evangelizar. Às vezes você não precisa dizer nada, a pessoa já identifica. E pergunta, você é cristão, você é um servo de Deus? Eu entendi isso pelo seu comportamento, eu entendi isso pela maneira que você fala. Então, às vezes, nós não precisamos falar nada, mas no nosso comportamento, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, nós estamos transmitindo aquilo que é o projeto de Deus. Então, o id, o ato de dar frutos, e que esse fruto permaneça, são para os fiéis, são para os comprometidos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Então, já coloca aqui, se nós obedecermos ao Senhor, aquilo que nós clamarmos ao Senhor, dentro do projeto de Deus, daquilo que está estabelecido no projeto de Deus, Ele vai conceder para as nossas vidas. Porque Deus, Ele é fiel e Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Às vezes nós clamamos, oramos e achamos que está demorando, não é isso? Senhor, quanto tempo eu oro por esta bênção e o Senhor ainda não concedeu. Mas o tempo é do Senhor, o tempo é de Deus. E no momento certo, Deus ele vai agir. O importante é que nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, estamos realizando a obra de Deus, A promessa é que Deus atenderá as orações daqueles que cumprem a missão de gerar discípulos, no ato de evangelizar. Quem frutifica vive em aliança de graça e favor. Então, os irmãos observem aqui a importância do ato de evangelizar. Jesus está ensinando isso, está trazendo à nossa memória essa necessidade da questão da evangelização. Nós estamos falando aqui de uma evangelização individual, de cada irmão pode evangelizar, cada irmão deve evangelizar. E quando nós trazemos isso para a obra do Senhor, para aquilo que Deus tem nos dado, nós temos aqui os grupos de assistência, que a função é assistir, que a função é evangelizar, que a função é levar a palavra de Deus. Nós temos aqui o grupo das senhoras, que faz muito bem isso, a evangelização, o trabalho de senhoras. Nós temos a igreja que sai para visitar, que sai para fazer cantata, que sai para fazer serenatas. Isso é um ato de evangelizar. Cantar louvores em serenatas é um ato de evangelizar. Então o Senhor tem nos dado o recurso, o meio, para que possamos evangelizar. Só no fato de nós termos esse ponto aqui, onde a igreja está estabelecida, só em termos essa referência já é um ato de evangelizar. Os irmãos sabiam disso? Tem pessoas que passam aí, olham para a igreja e entra, sem precisar ninguém chamar, mas que está chamando é o Senhor que traz, É o Espírito Santo que traz. Então, é um ato de evangelizar, A irmã me contou a experiência esse dia que uma pessoa, a primeira igreja, que eu entrar, eu vou ficar, E saiu caminhando, passou por várias, chegou aqui na frente, entrou aqui e ficou, se definiu, está até hoje, muito tempo está aqui na igreja. Então, o Espírito Santo, ele opera, e hoje, com os recursos que nós temos, hoje ficou bem mais fácil evangelizar, porque nós temos os meios tecnológicos, todo mundo hoje tem um aplicativo de transmissão de mensagem, onde você pode enviar um convite
Hoje você pode enviar uma palavra da parte do Senhor. Hoje você pode convidar para ir ao culto sem precisar ir até a pessoa, né, fisicamente. Mas você pode mandar uma mensagem, você está convidado hoje para ir ao culto. Né? Você pode enviar o convite e orar e Deus vai operar. Nesse ato de enviar um convite, você já está evangelizando. Viu como é fácil? Não é isso? Creio que todo mundo aqui tem um aplicativo de transmissão de mensagem. Então, pegue o convite, envie o convite, ore pela pessoa que Deus vai estar te honrando. Você vai estar cumprindo com aquilo que Deus tem te chamado, que é evangelizar, né? Que é frutificar, né? Que é viver essa aliança de graça e de favor. E Deus vai estar operando em nossas vidas a partir do momento que nós cumprimos com essa orientação. Então, evangelizar é ato de gratidão ao Senhor. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos sendo gratos ao Senhor pela salvação que Ele tem nos dado, que Ele tem me dado. Então, eu vou transmitir aquilo que é a bênção do Senhor. Porque se eu recebi a bênção, se eu recebo a bênção todos os dias, eu vou transmitir essa bênção para as pessoas, para que elas tenham também essa experiência e para que ela alcance esse projeto de salvação. Então, evangelizar, eu costumo dizer que é um ato de amor. Quando o Senhor ele fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então, como amar o próximo? Evangelizando ele. Como amar o próximo? Falando de Jesus para ele. Porque ele vai alcançar uma bênção tão grande. Eu acho que a maior bênção que o homem pode ter é a bênção da salvação, de ser salvo. Então, quando nós evangelizamos uma pessoa, nós estamos transmitindo esse amor de Jesus, esse amor de Deus. Então, nós estamos amando o nosso próximo. Nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus nos ensinou. Se eu quero ser salvo, eu também quero que o meu próximo seja salvo. Então, eu vou evangelizá-lo para que ele alcance uma bênção. Você está amando o seu irmão. Fomos alcançados por esta graça, por esse favor imerecido. Então, por isso, nós fazemos por gratidão e nos tornamos instrumentos de alcance. Nós somos instrumentos para que as pessoas alcancem uma bênção. Damos frutos, não para sermos salvos. Damos frutos porque nós fomos salvos, não é isso? Nós já estamos salvos, porque pela nossa fidelidade, pela fé, eu estou falando isso aqui, nós já estamos salvos. Então, nós fazemos isso não é porque, eu vou fazer isso para ser salvo, não. Porque nós já alcançamos a nossa bênção. Nós já aceitamos Jesus na nossa vida. Nós alcançamos a salvação. É claro que essa salvação, ela é renovada no processo da salvação, na busca. Então, quando você está evangelizando, você está mostrando que você é um salvo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não tem a bênção da salvação evangelizar. Quem vai evangelizar é quem tem a bênção da salvação. Quem alcançou a salvação. Quem está vivendo a salvação. Então, evangelizar é uma expressão de gratidão. De gratidão ao Senhor. Porque nós alcançamos, nós vamos transmitir essa bênção. As oportunidades para evangelizar são criadas pelo Senhor. O Senhor, Ele nos coloca em situações para evangelizarmos. É a oportunidade que nós temos de evangelizar, nós temos que evangelizar. Mas irmãos, tem várias oportunidades de evangelizar. Às vezes é uma pessoa que está passando por uma necessidade, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um amigo que está precisando. Só em trazer essa pessoa aqui na igreja, nós estamos cumprindo com o nosso papel de evangelizar. Então, não podemos perder essas oportunidades e Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade. Então, o Espírito Santo é o verdadeiro agente missionário da igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que realiza a obra. Não somos nós. Cabe a nós
estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus para agir no tempo certo. Então, é o Espírito Santo que realiza a obra. Então, eu faço a minha parte, que é evangelizar e orar, e o Espírito Santo que vai confirmar a bênção no coração. Então, voltando aqui ao que eu falei no início, evangelizar não é impor uma doutrina. Evangelizar é falar de Jesus. A doutrina, ela vem no processo da salvação, que a pessoa vai conhecendo a palavra de Deus, vai sendo doutrinada e a vida dela vai ser transformada. Que é difícil mudar de uma hora para outra, né? É um milagre. Então, só o ato de a pessoa aceitar Jesus e querer essa transformação já é uma operação do Espírito Santo de Deus. E aí vai sendo transformada, vai sendo mudado, né, a cada dia. Aí tem exemplos na palavra, né, de evangelização. Então tem aqui o Filipe, né? Filipe e Natanael. Em João aqui 1, 45, 46. Filipe encontra Natanael, né, e ele fala: achamos aquele de quem Moisés escreveu, né? Então, João 1, 45 e 46, que fala de Filipe e Natanael. Então, Filipe ele encontra Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Então, ele está ali falando de Jesus, anunciando o Messias. Natanael ele ficou com dúvida, né? Mesmo diante da dúvida, Felipe vai e convida: vem e vê, vem ver. Evangelizar é apresentar Jesus, é falar de Jesus. Ele não precisou falar nada, só está na dúvida, vem e vê, vamos lá ver. E quando ele vai, ele tem uma experiência com o Senhor, né? Jesus traz uma profecia para ele, né? Antes que você, né, já tinha te visto, né, debaixo da figueira. O Senhor se revela para ele, ele tem uma experiência com o Senhor. Então, o ato de evangelizar. E tem também de Filipe e o eunuco, em Atos 8, 26 a 30. Filipe e eunuco. E Filipe, ele ouve a voz do anjo, né? Deus mostra o caminho, Deus abre o caminho, Deus nos dá a oportunidade. No versículo 26 de Atos 8, 26, vai mostrar que Deus, o anjo ali presente, mostrando: você deve ir, ele obedece. Há uma cooperação do Espírito, mostra o momento certo de agir. A instrumentalidade de Filipe, né? A obediência no uso da palavra. O eunuco, ele lia a palavra ali, mas não entendia. E Filipe, ele vai, ele explica o que ele estava lendo ali, estava apontando para Jesus, falava de Jesus, e o resultado ali foi a conversão e o batismo do eunuco. Então, é o fruto que permanece. Ele se rendeu ao Senhor, aceitou Jesus como seu Salvador, e ele foi batizado. Então, foi confirmado a bênção da salvação ali na vida do eunuco. Evangelizar é cumprir a ordenança dos escolhidos. Frutificar é manifestar a gratidão a Deus. E Deus derrama graça sobre os fiéis, que é o ato de fazer discípulo. Quem trabalha na seara experimenta a bênção da resposta divina. Então Deus ele vai responder nas nossas orações, Deus ele vai responder no nosso clamor, Deus ele vai agindo em nosso favor, porque nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos cumprindo essa missão que é ir evangelizar, falar do Senhor Jesus. Então, para encerrar aqui, né, a aplicação prática para as nossas vidas, fomos escolhidos para gerar frutos. Então, os irmãos não esqueçam disso. Os irmãos foram escolhidos para gerar frutos através da evangelização. Evangelizar é a prova viva da gratidão dos salvos. Se eu sou grato ao Senhor, eu vou evangelizar.
Eu vou realizar a obra do Senhor. O Espírito Santo dirige quem está disposto. Tem que ter disposição para evangelizar. Eu sempre, irmãos, aprendi isso, que nós somos servos do Senhor em tempo integral. Nós realizamos a obra do Senhor em tempo integral, em todos os momentos. Você pode ser usado nas mãos do Senhor. Não é só aqui na igreja, não é só quando sai a igreja para fazer selenadas ou para visitar, mas no meu trabalho eu evangelizo, entre os meus familiares eu evangelizo, com sabedoria, claro, né? É com sabedoria. Tem gente que tem resistência, né? Às vezes você vai falar de Jesus, você vê que a pessoa já se fica incomodada e muda de assunto. Isso é normal, mas é com tempo, é com sabedoria, é na oração, é na busca ao Senhor, nas oportunidades que o Senhor nos dá. É difícil, eu sei, ainda mais quando se trata de evangelizar um familiar. É difícil, não é por força, não é por violência, mas é com sabedoria. Às vezes a gente quer com tanta pressa, a gente fica todo dia ali, né? Bora, vamos, quer fazer, mas não é o nosso agir, é o agir do Senhor, é o Espírito Santo que realiza a obra. Então, orar pedindo sensibilidade ao Espírito Santo, convide com fé, né? Vem e vê, ensine e acompanhe os novos convertidos. Aí já a igreja, a função de estar assistindo, de estar acompanhando, até que ela se batize e esteja firmada na presença do Senhor. E confie na promessa de Deus, irmãos. Deus, Ele é fiel. Deus responde àquele que frutifica, àquele que evangeliza, ainda que você não veja os frutos, mas Deus, Ele faz cumprir. Aí você lança a semente ela vai dar frutos lá na frente. Às vezes você não fica nem sabendo, mas foi a partir daquele momento que você evangelizou, que você realizou a obra do Senhor. Amém?